Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém. Louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, retornar a essa casa profética. Sei que Deus tem um propósito para a sua vida e confesso aos irmãos que eu fui muito desafiado com o tema dessa conferência. Eu costumo ser bem obediente às propostas que me fazem. Faz parte da minha formação tentar entender o que está no coração de quem propôs. A gente tem muitas palavras, você pode pregar qualquer palavra. Mas quando Deus dá ao apóstolo da casa, e quando ele me ligou com tanto carinho, como sempre, né? E falou com tanto entusiasmo do tema, eu falei, senhor, pastor Emerson botou na enrascada. Eu nunca preguei sobre origem. Então não dá para pegar uma mensagem pronta. E é uma bênção. Na verdade, o que eu quero fazer hoje aqui é mais do que uma pregação. Eu quero hoje trazer um entendimento. Eu vou dar aqui, vou chamar de assim, um pequeno tempo de conversa. Não vou ser homilético, não vou ser tão didático. Eu quero construir um pensamento e quero que você entenda um pouquinho aquilo que Deus tem como proposta, o que eu entendi como proposta, quando vi esse vídeo, quando eu vi a proposta disso. E a primeira coisa que me veio no coração, quando eu comecei a orar, foi aquela palavra de Jesus, quando ele está conversando a respeito da separação, do divórcio, né? Eu não vou entrar por esse campo, não é a minha proposta hoje, sabe? E aí ele fala sobre a questão de Moisés ter dado uma carta de divórcio. E ele usa uma expressão. Ele diz assim, no princípio, não era assim. No princípio, não era assim. Eu não vou falar sobre o contexto do divórcio em si, porque não cabe aqui. Mas eu quero que você diga assim, no princípio. Diga assim, no princípio. Não era assim. Diga assim não era original. Não foi assim que foi feito. Sabe? E aí ele vai falar que a dureza do coração, tá? O texto ali vai falar que a dureza do coração acabou corrompendo aquilo que no princípio era bom. Você lembra muito bem, né? De como Deus foi construindo a criação, a formação. E eu vou começar no Gênesis hoje. Talvez a gente hoje faça assim um pequeno passeio pela Bíblia. Sabe? Não será uma pregação, talvez vá mais como uma aula, né? Acho que eu estou inspirado pela esposa. Deus dá ela o dom do ensino. Pensa na mulher bonita. Chique da última. Ela está falando ali, a Flavinha já limpando a barba aqui, ó. Né? Antes da gente entrar nessa palavra, eu quero agradecer a presença do Oswaldo. Por gentileza, Oswaldo, fique em pé. Oswaldo trabalha no Ministério de Homens da Igreja. A Cláudia trabalha no Ministério de Mulheres da Igreja. Bem. E o Roberto e a Flávia são nossos pastores de jovem ali na igreja. Né? Obrigado pela presença de vocês. Diga comigo, no princípio, não era assim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus, ele decidiu construir a terra, ele decidiu restabelecer a beleza da terra. Entenda algo para você. Sabe, nada que Deus faz é imperfeito, nada que Deus faz é ruim. E é interessante que quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, claramente, tá? Se vocês querem descer, fica tranquilo, tá? Podem, se quiser dar uma descida lá, fica bem à vontade. Sabe? A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí tem um ponto. Depois diz o versículo 2, e a terra era sem forma. A palavra sem forma é a palavra deformada. Tá? Então, isso deixa a entender que, na verdade, houve um tempo onde Deus construiu a terra, onde todas as coisas eram boas. E, de repente, alguma coisa entre o versículo 1 de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, aconteceu algo que a Bíblia descreve.
A Bíblia diz o que aconteceu entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Essa história do que aconteceu entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, está em Ezequiel 14, Isaías 28. Quando há uma rebelião no céu, e um anjo de luz chamado Lúcifer, que habitava no céu, que Deus o tinha feito perfeito, ele se rebelou no céu, e ele intentou no coração que ele seria semelhante ao Altíssimo, ele subiria acima do trono de Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel 28, Isaías 14, que Deus o lançou por terra. Lá em cima ele era anjo de luz. Lúcifer era um anjo de luz. Satanás, o diabo. E quando ele é lançado por terra, tá, ele vira trevas. Ele destrói, ele gera um caos. É por isso que no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era deformada e vazia. Tá? Então você vai perceber que no princípio não era assim. Mas uma rebelião, repita comigo, rebelião. Uma rebelião, sabe, corrompeu aquilo que era bom. Destruiu aquilo que era bom. Quando Deus formou a terra, os céus e a terra, Ele o fez de coisa boa. Deus não faz porcaria. Olha só para você, Deus só faz coisa boa. Olha para o teu lado, olha como é que Deus só faz coisa boa. Né? Só que o pecado, a rebelião, ele corrompe aquilo que é bom. E agora então, Deus está lá no céu e a impressão que eu tenho, quero usar aqui uma linguagem figurada, né? Há uma reunião no céu e Deus chama Jesus, isso não está escrito, estou usando a minha imaginação santificada. Ele chama Jesus, ele chama o Espírito Santo, a Trindade, diz assim: olha, eu tenho um projeto, eu tenho um plano perfeito, eu tenho algo que eu quero refazer. E Deus então começa a construir um plano. E Jesus assim: pode contar comigo. Pode contar comigo. O Espírito Santo disse: pode contar comigo. E Deus então começa a restaurar aquilo que havia se tornado um caos. E a Bíblia diz que no primeiro dia, a primeira coisa que ele faz é transformar aquilo que era feio, aquilo que era trevas, aquilo que não era nada, em alguma coisa. A primeira coisa que ele faz é restaurar a luz, para que as pessoas pudessem enxergar que é possível ainda ser bom. E Deus então começa a restaurar. E a Bíblia diz que a cada dia, ao fim de cada dia, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E Deus então restaura toda a construção daquilo que nós entendemos hoje como terra. Entendemos hoje como planeta Terra. E Deus então decide colocar o homem sobre a face da terra. E aí eu queria que você fosse até Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Estamos falando do princípio. Agora que a terra está restaurada, Deus estabelece, e Ele vê que tudo era bom demais. Gênesis 1, 26. Ele vai dizer o seguinte: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, macho e fêmea os criou. Fala comigo: macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se arrastam sobre a terra. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Ajuda-nos a entender a bênção da origem, a bênção da restauração e a bênção da continuidade, em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem, dizer assim: a bênção da origem, a bênção da restauração e a bênção da continuidade. A bênção da origem está quando Deus constrói
e Ele edifica a terra, e Ele constrói tudo sobre a face da terra. E ao estabelecer todas as coisas sobre a face da terra, Deus coloca ali um zelador, um mordomo, um oikonos. A palavra oikonos significa mordomo, aquele que há de prestar conta, aquele que estaria cuidando de todas as coisas. Agora, o que me chama a atenção, pastora Kátia, é que quando você lê, você não percebe um detalhe desse texto. A Bíblia diz que depois que Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. No capítulo 1, você vai ver a primeira parte da criação do homem, é quando ele cria o homem e a mulher juntos. A partir do capítulo 2, você vai conhecer a formação. Porque existem dois momentos, onde primeiro Deus cria, depois Deus forma. Eu quero dizer para você, tudo que Deus faz, primeiro nasce em Deus. Primeiro é criado nele. Primeiro é estabelecido nele. E depois, no tempo certo, ele forma na terra. Ele faz nascer na terra. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele criou os dois. Agora preste atenção. E aqui eu quero trazer uma notícia que tenho certeza que muitas mulheres vão gostar. A mesma autoridade do homem é a mesma autoridade da mulher desde a criação. Você não vai entender. A autoridade do homem sobre a terra é a mesma autoridade da mulher sobre a terra. Porque você vai perceber que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá uma ordem aos dois: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A ordem de domínio, a ordem de governo é para os dois. Só que depois Deus pega e Ele forma Adão. Você conhece o texto. Ele pega o pó da terra, como diz o pastor Paulo Canuto, ele faz um boneco. E ele sopra no boneco. E ali ele faz o homem, macho. Ele forma o homem. E ele então dá ao homem algumas tarefas. Ele dá ao homem alguns objetivos. Ele dá ao homem alguns propósitos. E esse homem então, entre os muitos propósitos, ele tinha que dar nome às coisas. Ele tinha que dar nome aos animais. E você vai ver tudo isso a partir do capítulo 2. Quando Deus forma o homem e dá ao homem uma responsabilidade. Até que em um determinado momento Deus observa e diz assim: não é bom que esse homem formado esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Agora Deus então, Ele vai formar a mulher. E Ele pega a mulher e Ele não faz um boneco, Ele tira do lado do homem e Ele forma a mulher. Então eu quero começar dizendo para você que no início, na origem, não existia um homem mandar mais do que a mulher, ter mais autoridade com ela. No início não era assim. Na origem não era assim. No jardim não era assim. Quando Deus formou os dois, Ele deu autoridade aos dois. Por isso que Paulo diz, diante de Deus, não há homem nem mulher, grego nem judeu. A autoridade está sobre os dois. Essa autoridade era resgatada em Jesus. Agora, Deus também, o que Ele faz? Ele faz funções diferentes. Quando Ele forma o homem, Ele dá ao homem responsabilidades. Quando Ele forma a mulher, Ele dá à mulher responsabilidade. Então o que existe aqui não é quem é mais importante que quem, ou quem manda mais do que alguém. É quem é responsável por aquilo que Deus deu para ele fazer. Embora os dois tivessem autoridade, agora existem as responsabilidades. E aí eu podia dar uma aula sobre casamento. E quem sabe eu volto um dia para falar sobre isso. Para que o homem entendesse o seu papel de responsabilidade. Porque liderar não é privilégio, é responsabilidade. Ser cabeça é muito mais difícil do que ser corpo. E às vezes algumas pessoas se prevalecem porque tem uma responsabilidade dada por Deus. Mas quem é muito é dado, também muito lhe será cobrado. Agora Deus então estabeleceu os homens, o homem e a mulher, e dá a eles autoridade. Agora Deus não dá só da autoridade sobre a terra, Deus dá a eles responsabilidades. E no Salmo 115, versículo 16, Salmo 115, versículo 16,
A Bíblia vai dizer o seguinte, o salmista diz, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Repita comigo, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus deu, fala, Deus deu aos filhos dos homens. Diga assim, no início, na origem, foi assim. O céu é de Deus. A terra formada é do homem. De novo, o céu é de Deus. A terra é de Deus também. Mas ele deu para o homem. O que era no início? Deus formou o céu, é meu. Deus formou a terra, é meu. Mas agora eu quero, porque eu formei, eu quero dar a terra para alguém. Roberto, me ajuda aqui um minutinho, por favor. Imagina que isso aqui é a terra. Isso aqui é a terra. Eu formei a terra. Eu sou Deus. Eu formei a terra. Se eu formei essa terra, eu tenho autoridade sobre ela? Porque eu criei. E se eu criei, é meu. E se é meu, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso esconder isso aqui? Alguém pode me condenar? Por quê? Porque é meu. Porque eu formei. Eu tenho autoridade de formação. Se eu quiser destruir isso aqui, eu posso? Você pode não gostar, mas eu posso destruir? Por quê? Porque é meu. Agora, se eu quiser pegar isso aqui e dar para o Roberto, eu posso? Por quê? Você pode não gostar, mas é meu, eu tenho autoridade. Quando Deus formou os céus e a terra, Salmo 115, versículo 16, ele falou assim, no céu, ninguém se mete. No céu, ninguém entra. No céu, eu não negocio. O céu é meu. Mas a terra, eu vou entregar para o homem. No texto que eu citei para vocês, de Isaías 14, Ezequiel 28, a Bíblia diz que Lúcifer tentou tomar o céu. Ele diz, subirei acima do trono de Deus. E ele tentou tomar o céu. Mas o céu, Deus falou, no céu ninguém toca. O que ele foi feito? Ele foi expulso do céu. Porque o céu é de Deus e ninguém vai tocar no céu. E ele é lançado por terra. Quando ele é lançado por terra, tá? Ele cai na terra, ele faz o caos sobre a face da terra. Agora, quando Deus restaura a terra, Deus dá essa terra que ele formou para o homem. Sendo assim, quem é que tem autoridade nessa terra? O homem. Deus é poderoso para fazer o que ele quer. Mas ele nunca vai tocar na terra. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E quando Deus deu autoridade ao homem, Deus não vai agir na terra, senão por intermédio de quem lhe deu autoridade. Amós capítulo 3, versículo 7. Fala comigo, Deus pode, mas não fará coisa alguma na terra, sem antes consultar, revelar aos seus servos, os profetas. O que é que eu estou dizendo? A partir do instante em que Deus estabeleceu que o homem agora é autoridade sobre a terra, embora Deus tenha poder para fazer isso, Deus não vai agir na terra. Deus não vai agir na terra, senão por intermédio de quem ele estabeleceu como autoridade. Agora, o homem tem autoridade sobre a terra. Se o homem tem autoridade sobre a terra, ele pode fazer o que ele quer, porque é dele. Se ele fizer bom uso ou mau uso, é dele, porque ele é responsável. Deus pode ficar zangado. É como dar um presente, um carro zero, e a pessoa não cuidar do carro. Mas você deu. A partir do instante que você deu, a responsabilidade de cuidar é quem recebeu. E o homem pode fazer bom uso, mau uso, mas o homem também pode dar, não pode? Ah, tudo bem. Agora eu não sou mais Deus. Agora eu sou Satanás. Só a figura. Ok? Um dia, Satanás, sabendo que o homem tem autoridade na terra, ele vem com a conversa mole e diz assim, rapaz, faz o seguinte, me obedece. Por que você não come aquilo? Por que você não faz o que eu estou te mandando? Por que você não faz aquilo que eu estou sugerindo? Se você gosta de anotar,
a um texto precioso, Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. A Bíblia diz assim: todo aquele a quem um homem presta obediência, esse se torna senhor da sua vida. Eu vou repetir. Fala comigo. Todo aquele a quem um homem presta obediência, este será senhor sobre a vida de quem obedece. Enquanto o homem obedeceu a Deus, quem era o Senhor? Deus. Embora o homem tivesse autoridade, por ser servo de Deus, Deus podia induzir o homem a fazer o que ele queria. Mas quando o homem não obedece a Deus, e o homem obedece a Satanás, sabe, o que acontece é que agora ele passa a ser servo de Satanás, e Satanás passa a ter direito em tudo que é do homem. Só para você entender. Você lembra quando Jesus foi tentado? E ele subiu, e Satanás levou ele, mostrou a ele, levou ao alto pináculo, e no lugar mais alto, o que Satanás falou? Está vendo todos os reinos da terra? Está vendo todos os reinos da terra? É meu, porque me foi dado. O texto está lá em Lucas. Está vendo todos esses reinos da terra? Ele fala para Jesus: é meu, porque me foi dado. Ele está dizendo assim, a partir do instante em que o homem obedeceu a Satanás, Satanás passou a ter autoridade sobre aquilo que o homem recebeu. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Ele é o Deus desse século. Por quê? Porque quem deu esta autoridade foi o próprio homem. É por isso que no Espiritismo você vai entender algo. No Espiritismo, eles definem bem o papel de Satanás. Satanás não tem corpo, mas ele incorpora. Se alguém já teve alguma experiência ou já passou por um estudo, você vai perceber que as pessoas que recebem invocação demoníaca, elas são chamadas de cavalos. Porque elas dão legalidade no seu corpo físico para que o mundo espiritual possa agir na vida dele. Isso através da obediência. Sendo assim, quando o homem deu a Satanás, agora, quem é que tem autoridade sobre a terra? Satanás. Por isso que ele chega para Jesus. Obrigado, Roberto. Ah, fica aqui. Vai embora não, fica aí no cantinho ali, senta ali, vai ficar de castigo hoje. Discípulo é assim mesmo. Por isso que Satanás diz assim: é meu, me foi dado. Mas diga comigo, no início, na origem, não era assim. Na origem, quem tinha autoridade era o homem. Na origem, quem determinava o que fazer na terra era o homem. Mas assim como Jesus fala que pela dureza do coração Moisés deu a carta de divórcio, mas na origem não era assim, também no início o homem era da terra, mas pela dureza do coração ele corrompeu aquilo que foi estabelecido no início. A autoridade que ele tinha sobre a terra ele delegou pela obediência a Satanás. Agora Satanás tem autoridade sobre a terra. E Jesus diz: Satanás veio fazer o quê? Diga comigo: roubar, matar e destruir. Ah, tá bom, então vamos lá. Então eu tenho autoridade sobre isso aqui. Eu posso roubar isso aqui? Posso? Eu posso matar isso aqui? Alguém pode me condenar por isso? Por quê? Porque é meu. Alguém pode me condenar por causa disso aqui? Não, porque é meu. Se é meu, eu posso matar, eu posso roubar e posso destruir. Então Satanás está passeando sobre a terra, destruindo a terra, distribuindo maldade sobre a terra. E Deus lá em cima no trono, observando e dizendo assim: olha o que o homem fez. Olha o que o homem fez. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus tinha poder para tomar da mão de Satanás a terra? Mas por que ele não toma? Porque Deus está sujeito à sua própria palavra. Se ele toma, ele passa a ser injusto. Ele passa a mostrar que ele é fraco e ele precisa tomar. Então, Deus começa a fazer aquilo
que é a restauração. Na origem não era assim. Agora, quando o homem distorce a origem, Deus começa um plano perfeito para restaurar aquilo que na origem era. O homem corrompeu a origem. E agora, Deus precisa restaurar e voltar à origem. E Deus começa a estabelecer um plano para isso. Eu vou chamar isso de o plano perfeito. O plano perfeito. Quando o homem cai, quando o homem ele peca, Deus faz uma reunião. Flavinha, vem cá. Vem cá, Roberta. Deus faz uma reunião. Deus faz uma reunião. Deixa eu aproveitar meu time lá. Eles nem sabiam que não vou para o meu time não. Vem cá. Vem cá, pastor. Me ajuda aqui. Sobe aqui. Sobe aqui, boa. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Aqui está Adão. Aqui está Eva. E aqui está a figura do chifrudo. É? Deus constrói a terra e o céu, entrega para o homem. O homem vai dar para Satanás. Quando o homem entrega para Satanás, Deus agora faz uma reunião. E agora estão os três reunidos. O homem, a mulher e Satanás. E Deus fala assim, ó, o que vai acontecer? Você vai trabalhar, vagabundo, acabou a moleza. A partir de agora, é do sol até o rosto que vai trabalhar. Quanto a tua mulher, está lascada. Além de sentir dor, aquela autoridade do início, que na origem era igual, agora passa a ser não igual, por causa do seu erro. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Diga assim, no princípio, no início, Deus criou o céu, Deus criou o homem e a mulher. E deu aos dois a autoridade. Mas quando a autoridade foi corrompida, Deus estabelece uma nova ordem. E diz agora, você não vai ter mais a mesma autoridade que ele. Mas diga assim, no início, na origem, não era assim. Você está comigo aqui? Não é só forte. Com todo o amor que eu tenho pelas mulheres, eu gosto mais de mulher do que homem, graças a Deus. A partir do instante que as mulheres entenderem isso, acaba a crise da submissão. Pastor, eu vou fazer um curso de casais aqui. Vocês sofredores, o teu erro criou um caos para você. E o caos, você vai ter que sujeitar ele. Ok? E aí Deus fala assim, Satanás, quanto a você, você vai comer pó o resto da vida. Você vai viver do pó da terra. De que o homem foi feito? Diga assim, a carne do homem é feita de pó. Deus está falando assim, só tem um jeito de você se manter vivo. As atitudes carnais do meu povo. Quanto mais carnal o povo for, mais Satanás fica forte. Quanto mais carnal o povo for, quanto mais carnal for, mais Satanás fica forte. Mais Satanás, quanto mais você pecar, mais Satanás se fortalece. Ele está dizendo, você quer matar Satanás? Para de pecar. Mata ele de falta de comida. Porque o combustível que mantém Satanás vivo é o meu e o seu pecado. Enquanto nós pecarmos, nós estamos dando a ele a autoridade de subsistência e sobrevivência. Mas diga assim, mas no início, não era assim. Não era assim. Aí Deus, você vai viver do pó. E aqui começou um plano perfeito. E Deus fala assim, sabe, mulher, eu vou te dar uma chance de se redimir. Da tua semente, vai nascer aquele que vai esmagar
a cabeça da serpente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: Deus é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Fala assim, cabeça, fala de autoridade. Não, de novo, fala cabeça, fala de autoridade. Ele está dizendo assim, presta atenção, você hoje tem autoridade, mas da semente da mulher vai nascer aquele que vai tomar essa autoridade de você. Vai esmagar a tua cabeça, vai esmagar a tua autoridade. E aqui está o plano perfeito de Deus. Mas diga assim, mas Deus não fará coisa alguma na terra sem antes avisar os seus servos, o profeta. Senta lá, só Roberto fica aqui. Fica em pé, Roberto. E Deus respeita. Tudo que Deus quer fazer na terra, Ele precisa fazer através de quem tem autoridade. E um dos princípios mais importantes, só tem autoridade numa terra quem nasce nela. Vou repetir. Só tem autoridade numa terra quem nasce nessa terra. Eu voltei, segunda-feira eu voltei dos Estados Unidos. Que você não faz ideia como eu amo voltar para o Brasil. Essa vez, eu contei, é a 38ª vez que eu fui aos Estados Unidos. E é a 38ª vez que eu passo raiva naquela imigração lá. Sabe por quê? Porque eu não nasci lá. Para eu entrar lá, alguém que mora lá precisa me autorizar. Porque só tem autoridade quem nasce na terra. Eu vou repetir. Cada vez que eu preciso para os Estados Unidos, alguém de lá precisa dizer assim, eu deixo você entrar. Ele pode ser o mais analfabeto da face da terra, mas a autoridade dele não está nos seus estudos, está no fato de que ele nasceu lá. E ele está embutido de uma autoridade, que ele diz assim, eu deixo você entrar ou eu deixo você voltar. Mas a minha alegria está quando eu volto, porque a hora que eu volto, tem aquele bando de gringos passando lá, tudo na fila. Eu paro na Polícia Federal e digo, eu nasci aqui, sou brazuca. Nessa terra eu tenho autoridade, eu entro e saio a hora que eu quiser. Sabe por quê? Porque só tem autoridade quem nasce aqui. O diabo, ele não tem autoridade. Quem tem autoridade é o homem. Mas quando o homem deu autoridade ao diabo, o diabo precisa continuar recebendo a autorização do homem para agir na terra. O homem não perdeu a essência da sua autoridade. Ele só concedeu através da obediência a autoridade para Satanás. Agora, Satanás é um ilegal. Ele não nasceu aqui. Sendo, ele não pode agir aqui. Satanás não pode agir na terra. Satanás não tem legitimidade para agir na terra, a não ser que quem tem autoridade entregue para ele. Diga assim, sabe por quê? Porque no início foi assim. No início só o homem tinha autoridade. Agora o homem ele distorceu o início, a origem. Ele corrompeu a origem, ele corrompeu o original. E quando ele corrompeu o original, agora Satanás está andando na terra, legitimado por alguém que nasceu aqui. E tudo que Satanás vai fazer na terra, quem nasceu aqui precisa dar autoridade para ele. Mas o princípio da obediência ainda é o mesmo. O que Deus faz? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão e faz uma proposta. Abraão, você me obedece? Eu tenho uma proposta louca para te fazer. Doida, maluca. Larga onde você está. Vai para onde eu não vou te dizer. Você vai me obedecer? Abraão falou, sim, senhor. Todo aquele a quem você presta obediência, esse passa a ser senhor da sua vida. Se por um homem entrou a maldição pela obediência, por Adão entrou a maldição, por Abraão começou a entrar a bênção.
Por isso é que nós somos filhos de Abraão, estamos debaixo da bênção de Abraão. E a Bíblia diz que ele creu. Isso foi lhe imputado por justiça. Ele começou a andar com Deus. Agora Deus precisa continuar o seu plano de resgate do original. E ele faz então Gênesis capítulo 22. E esse texto é muito importante para você entender. Gênesis capítulo 22. Deus chega para Abraão. E você conhece a história. Abraão leva 25 anos para ter um filho. Obedece os 25 anos. Agora tem um filho com 17 anos. Em Gênesis 22, Deus faz uma proposta. E diz assim: Abraão, tem uma proposta para te fazer. Pega teu filho, teu único filho. E me entrega teu único filho. A Bíblia diz que Abraão, ao amanhecer, já saiu para obedecer a Deus. E você conhece a história. Abraão está lá no Monte Carmelo. Isaac se deita. E Abraão pega um cutelo. E Abraão vai matar. Quando Abraão vai matar, Deus brada do céu: Abraão, Abraão! Agora sei que temes ao meu nome. Pastor Emerson, um dia eu perguntei para Deus, falei: Deus, desde o versículo 12, desde o capítulo 12, Abraão está obedecendo, 25 anos esperando o filho. Por que agora sei? Sabe o que Deus falou para mim? É que esse era o último teste. Era o vestibular da obediência. E sabe como é que diz o capítulo 22? Quando ele vai matar o seu filho. Deus brada do céu: Abraão, Abraão, agora sei que temes ao meu nome. E porque não me negaste o teu único filho, você me dá direito a trazer para a terra o meu único filho. Jesus era o plano perfeito de Deus, mas precisava que alguém na terra validasse a vinda de Jesus pela obediência. Eu e você somos devedores de Abraão, porque a obediência de Abraão legitimou que Jesus viesse e nascesse aqui. Agora Jesus, ele era Deus. E se ele descesse como Deus, ele seria ilegal na terra. Porque só tem autoridade quem nasce na terra. Ele precisava nascer na terra. Mas Deus precisava de legitimidade. E Deus respeita tanto a autoridade que Ele dá ao homem, tanto. Eu vou dar só 3 exemplos para você entender. Você está gostando do que nós estamos ouvindo aqui? Fala assim, sabe por quê? Porque no início não era assim. Na origem não era assim. Aí, Deus faz 3 testes. Eu quero que você entenda como Deus respeita a autoridade que Ele dá para quem nasce na terra. Olha isso. Pastor Emerson, ouça bem. Um dia Deus, em Gênesis 19, olhou, haviam 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Ele decidiu destruir. Só que antes de Sodoma e Gomorra, um dia Deus olhou a terra e viu em Noé uma terra corrompida, e Deus quis destruir ela. E mais à frente, quando Moisés estava com o povo no deserto, Deus quis destruir o povo. 3 ocasiões: Noé, Abraão, Sodoma e Gomorra, e depois Moisés no deserto. Agora, olha que coisa interessante. Fala assim: Deus não fará. Não fará. Não é que não pode, mas não fará nada na terra sem revelar os seus segredos a quem tem autoridade na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz assim: e Noé, sendo divinamente avisado do que ele não tinha visto. E Noé, sendo divinamente avisado do que ainda não tinha acontecido, ele decidiu obedecer. Presta atenção, quem destruiu a terra foi Deus,
Mas quem legitimou foi Noé. Quando Noé construiu a arca, ele legalizou que Deus pudesse agir na terra através dele. Deus só destruiu a terra porque quem tinha autoridade concordou com ele. Deus podia ter destruído a terra sem Noé? Claro, mas Deus não fará coisa alguma na terra sem revelar quem tem autoridade nela. Quando Noé falou, eu consinto, Deus foi lá e destruiu. O segundo episódio, Gênesis 19. Deus fala para Abraão, está vendo Sodoma e Gomorra? Esse povo se perdeu. Vou destruir todos eles. Abraão fala assim, Senhor, eu tenho uma proposta para te fazer. Se tiver 50 justos lá, 50 justos, você vai destruir a si mesmo? Aí Abraão complicou a vida de Deus. Por quê? Porque Abraão estabeleceu a condição para que Deus pudesse destruir. Como Noé disse, destrui imediatamente. Mas Abraão estabeleceu, eu só libero o Senhor para destruir Sodoma e Gomorra se o Senhor me consentir. Se tiver 50 lá, Deus falou, tá bom, não destrua não, se tiver 50. Eu acho que Abraão com a sua cabeça falou, 50 tem não, aquele povo lá é ruim. E essa conversa foi de 5 em 5. Senhor, se tiver 45, Deus falou, tá bom. Se tiver 40, tá bom. Se tiver 30, tá bom. Quando chegou em 20, Abraão parou de negociar. Quando Abraão parou de negociar, Deus enviou 2 anjos até a porta de Sodoma e Gomorra para tirar o único justo que tinha lá. Porque Abraão estabeleceu que onde tinha um justo, a terra não podia ser destruída. Quem destruiu Sodoma e Gomorra foi Deus. Mas quem estabeleceu a condição para destruir foi Abraão. Porque só tem autoridade na terra quem nasceu na terra. Moisés está com o povo no deserto. E aí Deus fala assim, cansei desse povo. Vou destruir todo mundo, vou destruir. Moisés fala assim, Senhor, concordo não. Eu não concordo não. Lembra que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó? Então faz o seguinte, se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. E Deus não destruiu aquele povo naquele dia. Porque Moisés estabeleceu a condição para destruir. Diga assim, Deus não fará coisa alguma, senta, Roberto, sobre a face da terra, sem revelar um segredo aos seus servos profetas. Posso destruir Noé? Pode. Posso destruir Abraão? Só se eu arrancar tudo que é justo lá. Posso destruir Moisés? Não. Só que Deus trabalha por atos proféticos. Deus trabalha por atos proféticos. Primeiro ato profético, para que a origem fosse restaurada, para que o original fosse resgatado. Primeiro ato profético foi quando Deus prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Segundo ato profético foi quando Abraão decidiu sacrificar Isaac. E quando ele está sacrificando, Deus brada do céu, porque me deste, não me negaste teu único filho, eu não te negarei meu único filho. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou, estava ali um cordeiro. Você lembra qual foi a conversa de Abraão quando subiu o monte? Seu servo falou assim, nós subiremos e nós desceremos. Quando Isaac perguntou, papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro.
Mas ainda tem mais um símbolo profético. Quando o povo sai do Egito, que é o símbolo da transformação da antiga vida para a nova vida. A saída do Egito, a entrada de Canaã, tem a ver com a nossa conversão. Quando eles saem, Deus manda fazer um ato profético. Eles constroem um altar. E antes da 10ª praga, Deus dá uma ordem. Qual foi a ordem de Deus? Cada família traga um cordeiro, sem mancha, perfeito. Mata este cordeiro e pega o sangue do cordeiro e coloca nos umbrais da porta. E quando a morte vier para aquela casa, ele passará por cima. A palavra Páscoa é passar por cima. Ele está dizendo assim: este sangue não deixa que a morte leve esta pessoa, porque no sangue está a vida. Um dia, volta aqui, Flavinha. Um dia, Deus encontrou uma moça virgem. E qual foi a conversa dele com essa moça? Ó, tem um negócio muito doido para falar com você. Muito doido. Você não conhece homem. Você não sabe muito bem como é que vai ser feita a coisa. Mas da semente do Espírito, você vai ficar grávida. Ela diz assim: Senhor, estou entendendo nada, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Ouça, queridos, ouça, queridos. Quando Adão pecou, o sêmen do homem, a semente do homem foi corrompida. E todo mundo que nasceu de Adão passou a ser semente corruptível. Semente corrompida. Por isso que a Bíblia diz que no mundo não há justo nenhum sequer, porque nós somos semente de Adão, nós somos do sêmen de Adão. Quando eu vi o videozinho falando sobre a semente que morre, vocês vão entender por que eu estou pregando essa mensagem. Sendo assim, todo mundo que nasceu de Adão era propriedade de Satanás. Ele podia matar, ele podia roubar e ele podia destruir, porque ele pertencia. Era semente do pecado. Quando Jesus nasce da semente do Espírito, ele é semente incorruptível. Sendo assim, por que Jesus não podia nascer de homem? Da semente do homem, porque seria uma semente corrompida. Mas Jesus precisava nascer na terra, porque só tem autoridade na terra quem nasce na terra. E aí, Jesus é de uma semente incorruptível. E quando Jesus nasce, ele tem autoridade de nascimento. E Satanás tenta, de todos os jeitos, levar Jesus a obedecer a ele. E Jesus não obedece. E Jesus não obedece. E Jesus não obedece. A Bíblia diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque ninguém tem autoridade para tocar na minha vida. Eu não sou semente do homem, não sou semente corrompida. E quando Jesus, vem para cá, agora você vai ser Jesus, se oferece na cruz do Calvário, algo precioso acontece. Você lembra, antes de Jesus morrer, depois de 30 anos, quando ele estava começando seu ministério terreno,
o seu primo João Batista foi batizá-lo. Mas de longe ele olhou e falou assim: este é o Cordeiro de Abraão. Este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro prometido em Abraão. Este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Aquele que Abraão disse: Deus proverá para si o Cordeiro. E quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, ele morre. Só que eu quero que você entenda algo sobre direito legal. Eu estou começando a caminhar para o encerramento disso aqui. No céu tem um tribunal, aonde tem um justo juiz. Quem é o justo juiz? Deus. A Bíblia diz que tem um acusador. Quem é? Satanás, o acusador dos irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que nós temos um advogado de defesa. Não peque, filho, mas se você pecar, você tem um advogado, Cristo Jesus. Fala assim: no céu tem um tribunal, um juiz, um acusador e um defensor. No livro de Jó capítulo 1, você vai ver esse tribunal reunido, quando Jó aparece na presença, e Deus fala: viste meu servo Jó? Lembra? Esse tribunal reunido. Todas as vezes, até Jesus, que morria alguém na terra, o advogado de defesa dizia assim: mataram alguém na terra. Aí o acusador diz assim: eu matei porque me pertence. Eu tenho um escrito de dívida contra ele. Ele é semente corrompida. Ele é meu. O que o juiz podia fazer? Nada. Por quê? Porque o diabo estava matando aquilo que lhe pertencia. Mas o dia que Jesus morre, o tribunal se reúne. Alguém grita: mataram um homem na terra. E Deus diz assim: Satanás, por que matou ele? E Satanás procura um escrito de dívida. Um escrito de dívida. Um escrito de dívida. Um escrito de dívida. E ele procura, e ele procura, e ele não acha. E Jesus diz lá em João 14:30: o príncipe desse mundo já está condenado, porque ele nada tem em mim. O príncipe desse mundo já está condenado, porque ele nada tem em mim. O inferno estava em festa, porque o herdeiro tinha morrido. Mas no exato momento em que Jesus morre, a Bíblia diz que ao terceiro dia, antes de ressuscitar, Jesus deixa o túmulo, vai até o poço onde estava o diabo fazendo festa, e toma a chave da vida e da morte. Porque finalmente Satanás matou um inocente e Deus pôde condená-lo. Jesus agora tem esmagado a cabeça da serpente. E Jesus diz: toda autoridade me é dada no céu, porque eu nunca perdi essa autoridade. Mas agora toda autoridade eu resgatei como no original. Diga assim: no início não era assim, mas Deus tem um plano perfeito para resgatar o que era no início. Agora Jesus está de posse da autoridade legitimada. João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, mas tomando forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso foi-lhe dado o nome
que é sobre todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Mas no original, os céus são os céus do Senhor. A terra Deus deu para o homem entregou para Satanás. Agora Jesus resgata essa autoridade. E ele fala assim, como é que era no início? A terra era de Deus, e ele deu para o homem. E como está na hora de voltar à origem, ele diz, toda autoridade me é dada no céu. Toda autoridade eu resgatei na terra. Agora eu vou voltar à origem. Eis que eu te dou autoridade. E Deus devolve. Deixa eu dizer para você. Hoje, a autoridade está na sua mão. E aquilo que foi perdido na origem, aquilo que foi corrompido na origem, a Bíblia diz, custou um alto preço. Custou um alto preço. E Ele pagou o preço para que nós tivéssemos autoridade. Agora está na sua mão. Obrigado, gente. O pessoal do louvor pode subir aqui, por gentileza. Passa o filminho, por gentileza. Depois que você ouviu essa explanação, veja qual foi a proposta dessa conferência. Passa o filme da conferência aí, por gentileza. Origem. Origem? O que é a origem? Original. Ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade no tempo e no espaço. Um ponto de partida e uma procedência. O nascer, florescer e murchar. Murchar, não para a morte, Aleluia. mas para florescer mais uma Aleluia. vez, dando sementes, legados, que são carregados pelo Diga vento comigo, e darão fruto sementes, em outros lugares. legados. Somos assim como um dente de leão. Nascemos, florescemos, murchamos e mesmo depois de murchar, nossas sementes continuam no solo em que as plantamos, carregadas pelo vento e nas terras longínquas que chegarão. Bem-vindos à Origem. Fique em pé. Pastor Emerson, por gentileza, vem aqui, por favor. Quando Deus criou os céus, Ele disse, no céu ninguém mexe. Mas quando Deus criou a terra, Ele falou assim, tem uma autoridade sobre a sua vida. E mesmo que os nossos antepassados tenham legitimado a autoridade por um longo tempo, Jesus resgatou essa autoridade através de um plano perfeito. Eu quero fazer um ato profético dizendo assim, o Senhor tem te dado essa autoridade sobre a terra. E debaixo dessa autoridade existe um legado para você. E eu profetizo que debaixo dessa autoridade resgatada, como na origem, como no original. Pastora Kátia, por gentileza. Amor.
No original, não havia uma autoridade, Deus deu aos dois. E na cruz, essa autoridade foi resgatada. O que eu estou dizendo para você, nós vivemos isso. Eu quero que essa igreja saiba que o plano perfeito é devolver a mesma autoridade. Existem funções diferentes, existem propósitos diferentes, mas existe a mesma autoridade, é resgatada como no original. Eu queria, junto com a esposa, orar por vocês. Eu não quero fazer essa oração em voz alta, quero que eles ouçam. Eu vou orar pelo Emerson, a Mina vai orar pela Cátia, naquilo que já é no coração dela. Enquanto o pessoal do louvor esteja ali. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, Jesus, não há nome mais santo, não há nome mais, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.